Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nossa disciplina de projeto experimental então continua. Aqui é o professor Guilherme Roldão na área e hoje vamos continuar dando andamento então à nossa N2, né? A nossa discussão aqui sobre a experimentação agrícola. Então, moçada, a aula passada a gente fez um nivelamento com vocês, recordando, né, aquilo que vocês viram lá em estatística experimental, sobre aqueles cálculos, né, sobre a questão do estudo dos delineamentos experimentais, quais são os métodos de delineamento que nós conhecemos, né, relembramos lá os experimentos em DIC, os experimentos em DBC, falamos de pesquisa qualitativa, falamos de pesquisa quantitativa, e aí na aula de hoje a gente vai aprender alguma coisa que vai facilitar muito a vida de vocês. Lembra aqueles cálculos intermináveis e monstruosos que vocês faziam lá em estatística experimental? Então, aqueles cálculos, então, nós vamos reduzir, então, isso a poucos segundos. E esses poucos segundos serão feitos com o uso de um software, né? Com um aplicativo aqui bem prático que vai nos dar resultados aqui das médias. Nós vamos conhecer o DMS, vamos conhecer o coeficiente de variância, né? Nós vamos entender a interpretação, né, das tabelas. Então, isso aí vocês vão recordar isso lá da época da estatística experimental. O software vai dar para a gente as informações. E a partir das informações, vocês vão transformar isso em conteúdo. Então, a gente vai utilizar isso aqui na nossa aula de hoje, na nossa próxima aula, e eu pretendo, na outra semana, fazer uma aula ao vivo com vocês, para a gente fazer exercícios, vocês treinarem, para a gente poder fazer a nossa provinha aí, né, de experimentação agrícola, fazendo os testes estatísticos dentro do aplicativo com vocês, certo? Bom, então vou compartilhar com vocês aqui uma tabelinha. Essa tabelinha aqui é uma tabelinha de um experimento que foi realizado com diferentes cultivares de girassol. Tá? Esse experimento aqui é um experimento em DBC e ele se propôs a avaliar a quantidade de sementes que cada cultivar produziu dentro do seu bloco aqui experimental. Então, o que a gente tem aqui dentro da nossa tabelinha, que depois de conduzido o experimento, vocês vão construir essa tabelinha, então. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 diferentes cultivares. Cada cultivar desse nós vamos considerar como um tratamento, né? Que são tratamentos diferentes que estão sendo avaliados aqui a partir de diferentes cultivares de plantas de girassol. E para a gente poder fazer a análise desses tratamentos, foram repetidas 4 vezes essa análise para verificar aqui a condição média de produção de sementes por cada cultivar avaliada aqui de girassol. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a produção de semente está em unidades, tá? Quantas unidades foram produzidas por bloco. Então, nós temos aqui nesse experimento aqui 6 tratamentos para 4 repetições, fazendo um total, então, aqui de 24 parcelas dentro desse experimento. Então, a gente tem aqui um experimento em DBC. Tá? Então, essa tabelinha aqui, vocês vão construir ela no experimento de vocês, né, conforme a orientação do seu orientador. Nesse caso aqui, foi assim que foi construída essa tabela aqui, avaliando cultivares, blocos e a produção total de sementes. Beleza, a gente precisa calcular as médias, né, estatísticas aqui para cada cultivar, né, baseado nas suas repetições, a partir de testes que serão aplicados. Aqui nós vamos utilizar o teste mais comum que nós adotamos, né, na instituição, que é o teste de Tukey. Então, o Agrostat, que vai ser o nosso software aqui que vai nos acompanhar, vai nos dar essa condição. Então, nós vamos utilizar o Agrostat agora, porque o Agrostat ele tem uma vantagem porque ele é online, não tem que baixar nada para o computador de vocês.
A gente não precisa converter o nosso arquivo aqui para nenhuma outra extensão que não seja o Excel. Então, o Excel pronto aqui, ele é um documento que vocês têm. Nós vamos só trazer essas informações do Excel aqui lá para a nossa tabelinha do AgroStat. Então, vou mostrar para vocês aqui como que funciona o nosso elemento aqui de análise estatística. Então, está aqui o nosso AgroStat. O AgroStat, vocês vão acessar por esse endereço eletrônico aqui, tá? Gratuito, não paga nada para isso aqui. Vocês vão fazer um registro na conta, né? Então, nós vamos vir aqui em registro. Aí, no registro, vocês vão informar o nome de vocês, né? Sobrenome, o endereço válido de e-mail. Vocês vão criar uma senha, confirma essa senha e pede para fazer o registro. Assim que você solicita o registro, ele vai encaminhar para o seu e-mail um endereço de ativação. Aí você ativa, né, esse endereço que está lá no seu e-mail, aí você já passa a ter acesso aqui ao AgroStat. Como eu já tenho a minha conta, eu vou acessá-la aqui, né, por entrar, para mostrar para vocês como é que funciona aqui a alimentação de dados dentro dessa plataforma. Então, endereço de e-mail, vou colocar a minha senha e vamos entrar aqui dentro do nosso ambiente. Então, ele está lá. Eu apaguei as minhas análises anteriores aqui para não gerar nenhuma confusão para vocês, tá? Mas isso aqui vai ser mais ou menos a cara da página que vocês vão encontrar quando vocês começarem a fazer as análises de vocês. Então, fala que eu não tenho nenhuma análise ainda, né, para fazer alguma. Nós vamos, então, escolher um modelo experimental. Então, nós estamos trabalhando aqui no nosso exemplo, né, um experimento que foi conduzido em blocos casualizados, né, o blocos ao acaso, o famoso DBC. Então, está aqui, ele pede para a gente informar quantos tratamentos e quantos blocos nós temos aqui dentro da nossa unidade experimental. Então, nós temos ali os nossos 6 tratamentos que foram divididos em 4 blocos, que foram as 4 repetições que nós tivemos aí para cada tratamento. Ok? Então, ele vai me dar lá, ele me pede aqui para a gente colocar um nome, né, dentro do nosso experimento aqui. Então, o nosso experimento que está avaliando DBC produção sementes de girassol. Então, tá lá, a gente já nomeou aqui a nossa análise. Então, vamos lá, vamos entender aqui. A gente tem aqui os dados do experimento, aqui a gente pode mudar aqui o delineamento experimental. Aqui nessa barrinha aqui eu tenho condições de desfazer ou refazer ações que eu coloco aqui na tabela, recortar, colar, né, copiar, condição de você inserir mais colunas, caso as variáveis que a gente está avaliando pode ser mais de uma. No caso que a gente vai usar uma só, né, que é a avaliação de produção. Eu vou colocar uma coluna a mais aqui para vocês verem. Então, olha lá, coloquei uma coluna a mais. Se eu tivesse uma outra variável a ser avaliada, como, por exemplo, peso das sementes, se eu estivesse avaliando altura de planta, a gente colocaria aqui quantas colunas fossem necessárias. No nosso caso, que não precisa, vou remover essa coluna aqui, para a gente avaliar somente a parte de quantidade de sementes. Então, o nosso tratamento aqui, né, a gente vai nomear ele aqui como os cultivares, os diferentes cultivares de girassol. O bloco a gente permanece como está, e a variável nós vamos mudar aqui, porque a única variável que nós estamos avaliando é a produção de sementes, tá? Ou a quantidade de sementes, né? Aí você nomeia como você acha mais certo. A gente vai nomear as nossas cultivares, né? A primeira cultivar que a gente estava avaliando lá no nosso exemplo da nossa tabelinha do Excel era o cultivar BRSG 47, tá? Então nós vamos colocar ele aqui, ó. Quando eu coloco um, ele já nomeia os outros 4 outros blocos, tá? Então não precisa, a gente faz um só
e o programa faz o resto sozinho. Olha que maravilha. O segundo cultivar que a gente está avaliando, que era a BRSG 48, né, o nosso segundo tratamento aqui. A terceira cultivar que a gente estava avaliando era a SYN 045. Então ela está aqui. A outra cultivar era a M734. Vamos colocar ela aqui, a nossa quarta cultivar. A nossa quinta cultivar era a Multisol. Então vamos colocar a Multisol aqui. Então todas já dentro dos seus devidos blocos. E por último, a gente tinha a BRSG 35, que também foi utilizada aqui na condução desse experimento. Olha lá, beleza, todas as nossas cultivares aqui já estão nomeadas. Produção de semente. Então, vamos lá na tabelinha do Excel e nós vamos fazer um Ctrl+C, Ctrl+V mesmo, né? Nós vamos recortar e colar todas as células, nós vamos selecionar todas as células lá e vamos trazer aqui, né, fazer uma cópia. Então, olha lá, ó, já trouxe tudo para cá, passe de mágica, hein? Aqui todas a quantidade de produção de semente para cada cultivar. Então, vocês podem comparar nessa tabelinha, pode fazer isso manualmente, um por um. Eu, no caso aqui, achei mais fácil selecionar a coluna toda, recortar e colar e trazer para cá. Aí é bom vocês fazerem uma conferência para ver se está tudo certinho, né? Bom, beleza. Até aqui está tudo pronto, moçada. A única dificuldade que tem é preencher essa tabelinha. Porque depois a gente vem cá, ó, no nosso cantinho direito, tem uma informação aqui de relatórios. E aí, quantas colunas de avaliação vocês fizerem, vão ter esses relatórios aqui. No nosso caso, aqui só tem um, tá? Então, é a produção de sementes. Eu vou clicar em cima dele e ele vai fazer o cálculo estatístico. E vai lá. Tá aí, ó, nosso cálculo pronto em alguns segundos. Ele te dá a condição aqui de você imprimir ou baixar essa página aqui em PDF. Ele vai te dando aqui alguns dados de análise, tá? Isso aqui eu não sou estatístico, eu não preciso interpretar isso. Eu, enquanto pesquisador, a informação que me interessa de verdade é essa aqui, ó. A comparação das médias pelo teste de Tukey. Então, a gente tem aqui, né, a nossa comparação de médias, que é aquilo que eu me importo, que eu vou levar para o meu trabalho de conclusão de curso. Então, ele me informou aqui os cultivares que tiveram as melhores médias, né, na produção de sementes, né, aplicando o teste Tukey, é 5% de probabilidade. Então, ele vai me dando aqui essas condições. Ele me dá também o valor do DMS. E uma outra informação que é interessante também para a gente levar para o nosso trabalho é o valor do nosso coeficiente de variação, tá? Isso aqui é interessante também mostrar quais foram as interferências externas que tiveram dentro da nossa unidade experimental. Bom, então está aqui a estatística rodada e os dados já apontados para vocês. A interpretação dos dados, vocês vão recordar aqui da estatística experimental e vão fazer isso como tarefa para a aula de hoje. Eu vou deixar essa planilha de Excel dentro da nossa aula virtual de hoje. Vocês vão rodar a estatística, assim como eu fiz aqui, para vocês treinarem, fazer um DBC, vão chegar até esse resultado semelhante ao meu, e vocês vão montar um texto explicando aqui qual é a interpretação estatística dessa comparação de médias aqui entre os diferentes cultivares de girassol, onde foi avaliado aqui a produção de sementes. Ok, pessoal? Então, isso aqui é a nossa tarefinha para a aula de hoje. E aí, eu agora me despeço de vocês, agradecendo aí a sua presença, a sua companhia. Não esqueçam de fazer atividade para validação da presença na aula de hoje. Na semana que vem, a gente vai fazer um só com DIC. A gente fez um com DBC agora, na semana que vem a gente faz um com DIC. E aí, na outra semana, a gente faz um ao vivo, contemplando tudo, para depois a gente fazer a provinha aqui sobre o delineamento experimental. Combinado, moçada? Então é isso aí. Agradeço aí vocês.
Obrigado novamente e até mais.